Aleluia. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de Filipenses. Aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, eu vou começar aqui lendo do versículo 12 em diante. Que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação em temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade, a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Só até aqui. Aleluia, glória a Deus. O início, dessa carta, a qual o Paulo escreve para os filipenses, está escrito assim: exortação à perseverança, ao amor fraterno, à humildade e à santidade. E aqui ele envia essa carta para quê? Incentivando, os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele envia essa carta incentivando aos irmãos de Filipenses, para que continue perseverando, mesmo na ausência dele, que continue fazendo o que eles faziam, acreditando em Deus, seguindo os mandamentos, sendo obedientes com a palavra do nosso Deus. E ele nos atenta aqui para que nós venhamos ser irrepreensíveis, inculpáveis, para que não haja nada em que se possa apontar os dedos para nossas vidas. E mesmo em situações em que nós cuidamos para que isso não aconteça, muitas vezes levantes do maligno vêm sobre as nossas vidas de acusações, falsas contra as nossas vidas. Mas nós temos um Deus que no momento certo Ele esclarece tudo. Que não há nada que fique escondido. O servo do Senhor Jesus, ele não fica envergonhado. Muitas vezes pode se levantar uma artimanha, uma manipulação de Satanás para nos humilhar, para nos envergonhar. Mas, como eu disse, o Senhor, Ele não deixa os seus envergonhados. E no momento certo, a verdade aparece e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém? E entrando nessa história, como exemplo, eu quero contar aqui a história de José do Egito, que está aqui em Gênesis 37, que fala da história de José. De um menino, nem vou falar um homem que tudo começou a história dele com 17 anos, de um menino que passou por tantas situações, mas não perdeu a esperança, não perdeu a fé no Deus em que ele servia. Desde cedo ali nós sabemos que ele teve aqueles sonhos, aquelas visões, e ali ele, sem saber exatamente o que ia acontecer, de que forma ia acontecer, não era muito claro aquelas visões para ele, Mas aí veio o inimigo, não o inimigo, porque os planos, muitas vezes a gente pensa que é o inimigo que está agindo nas nossas vidas, na vida do servo de Deus, e que acontece é permissão de Deus para que o propósito dele aconteça. E ali houve aquela situação, em que os irmãos dele colocou ele naquela situação de escravo. E aí ele poderia pensar: como que eu tive sonho tão grandioso?
em que minha família, né, eu ia ser maior do que os meus. Mas como? Sonho tão diferente, eu aqui escravo, como que isso pode acontecer? Mas ele continuou acreditando no Deus que servia. E aí, passando por situações, né? E ali, quando ele foi vendido como escravo, depois foi ali trabalhar na casa do comandante Potifar, acusado de algo que não fez, né? E muitas vezes, quando nós estamos em situação de escravidão, de humilhação, muitas vezes esquecemos de Deus e falamos, será que Deus está olhando para nós? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Né? E às vezes você quer dar um jeitinho com sua mão, com o seu jeito, com o seu braço. Mas José, ele continuou firme com o seu propósito. Continuou firme acreditando nos valores que a família dele tinha passado para ele, né? E ali ele resistiu àquela tentação, como muitas tentações que nós passamos no nosso dia a dia, né? É uma tentação de um suborno, é uma tentação de um testemunho errado. Muitas são as tentações que nós passamos, né? Mas que nós venhamos resistir, saber que o Senhor é conosco, e quando nós damos um passo errado, nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. E José, acreditando ainda firme, perseverante no sonho e na palavra que Deus tinha na vida dele. E ali foi parar numa prisão. Numa prisão, parecia que as coisas iam piorando na vida de José. E aí você pensa, meu Deus, as coisas estão piorando, eu estou descendo, eu não estou subindo, porque os sonhos de José seria para que ele subisse degrau, subisse até chegar, né, ali de estar todo mundo se curvando a ele, mas ele estava descendo. E isso na cabeça do ser humano é difícil de nós entendermos, como que descer vai me exaltar alguma coisa, né? Mas o trabalhar de Deus a gente não sabe. Muitas vezes a gente fala de humildade, mas não somos humildes. É fácil ser humilde com quem gostamos, com quem amamos, né? Com quem nos trata bem. É fácil. É fácil você dizer que ama com pessoas que estão ali do seu redor, que te abraçam, né? Mas quando você está lá em situação vulnerável, em situação difícil, em situação de humilhação, aí é difícil, aí é que você realmente vai provar toda a teoria que se fala, né? E José precisava passar por esta escola, ele precisava passar por esses ensinamentos, porque quando você vai estar sentado no lugar em que você vai direcionar, governar, instruir pessoas, você tem que conhecer pessoas de todos os níveis, pessoas de todas as características, pessoas com todas as emoções e de todas as faixas, enfim. Todas as pessoas você precisa conhecer para lidar com essas pessoas. E José precisava, por quê? Porque ele veio de uma família unida, de uma família que falava de Deus, de uma família que todos estavam ali, mesmo que tivesse as picuinhas de irmãos, como tem todas as famílias, mas ele vinha de uma família em que se falava da palavra de Deus, né? Que se falava do amor, que se falava de muitas coisas, mas ele sabia de tudo isso na teoria, né? E era preciso ele aprender na prática, como muitas vezes nós precisamos aprender na prática muitas coisas, né? É muito fácil falarmos muitas coisas, mas é a prática que nos dá força, que sustenta a nossa fala. E José precisava aprender, né? E ele foi lá aprender, do modo sofrido, mas ele foi aprender. E ele ali naquela prisão, aprendendo, sofrendo, mas perseverante, porque na história fala que onde ele ia, a situação mudava. Ele conseguia colocar em ordem, alguém olhava para ele e sentia confiança nele, e dava um cargo de confiança nele. Onde ele chegava, as pessoas notavam que tinha algo diferente nele, né? E tem que ser assim conosco, irmãos. E Paulo sempre nos encoraja a isso, na presença ou na ausência. Sejam firmes, sejam fiéis, né? E ali ele estava na prisão,
não tinha porque, né, ele ser organizado, ele querer fazer o melhor. Mas um servo de Deus, um servo que medita na palavra do Senhor, que tem Jesus Cristo como seu exemplo, ele sempre procura fazer o melhor. E quando você procura fazer o melhor, os olhares vão para você. Não é querer ser o melhor do que todos, é fazer o melhor como Jesus nos ensinou. E o olhar vem para você, né? E ali José, onde ele chegava, ele era notado, né? Pela sua perseverança, pelo que ele aprendeu com seus pais. O vento e a tempestade não mudou o caráter de José. Quantas situações nós passamos, irmãos? Quantas dificuldades os que estão aqui já passaram. Mas o vento e a tempestade não mudaram os seus caráteres. Caráter firme no Senhor, acreditando, perseverando no Deus que serve, no Deus de promessa e no Deus de propósito. E é assim que nós devemos seguir. E Paulo, ele sempre incentivando, sempre impulsionando, para que nós possamos estar sempre alerta, sempre meditando na palavra do Senhor e deixando essa vontade viva dentro de nós, sempre crescendo, porque a palavra, ela aviva, ela vai avivando. E aí você acorda e muitas vezes está, será que vai acontecer, será que não vai? Aí a palavra fala, vai, eu estou contigo, vai na frente. E o Senhor é assim, né? E José, continuando ali perseverante, sem saber direito, porque ele não sabia que era ali que o grande propósito da vida dele ia acontecer. Ele não sabia que era no Egito, o sonho não foi claro para ele, né? Mas ele continuou fazendo, perseverando e acreditando no Senhor, porque nós não sabemos o momento e o lugar. Por isso que nós devemos ser o mesmo em todos os lugares, porque pode ser aqui, pode ser no emprego, pode ser no trem, pode ser em qualquer lugar que você vai ser exaltado, que Deus vai cumprir o seu propósito. Nós não sabemos. E que então que sejamos o mesmo em todo lugar que nós formos. E José, ele era assim. E ali, mesmo na prisão, com o dom que ele tinha, que Deus deu a ele de interpretar sonhos, ele ajudou um. E por um tempo, muitas vezes, quando você ajuda alguém, esse alguém pode pouco esquecer de você. Mas não tem importância, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a face e nós queremos o retorno da pessoa que nós ajudamos. Mas muitas vezes Deus não deixa aquela pessoa te ajudar para você entender que não é aquela pessoa, que foi Deus que agiu através dela. E muitas vezes vem uma outra pessoa que você não imaginava, que você nunca fez nada por ela. E ela te estende a mão. E ela fala, vem comigo, eu tenho algo para você, eu tenho oportunidade, eu tenho algo para te ajudar. Então não se apegue a faces, se apegue a Cristo, porque é dele que vem o nosso socorro. E José, né, por um tempo ficou ali esquecido naquela prisão, porque aquele homem esqueceu dele, mas era propósito de Deus. Por quê? Porque Deus tem o momento certo. Né? É o momento certo. Talvez se aquele homem lembrasse de José no momento que ele saiu ali da prisão, o que ia acontecer? Se o faraó não estava precisando, ainda não tinha tido sonho, então José ia sair, ia fazer o que? Ia para a cozinha ajudar o copeiro, talvez, né? Sei lá, fosse para a cozinha ajudar, fosse fazer algum outro serviço. Não era o momento ainda. E aí, quando surgiu o momento, quando teve o sonho, aí Jesus, não, agora é o momento, agora é o momento. E na vida da gente é assim, muitas vezes não é o momento. Mas eu já estou sofrendo tanto, mas aguenta mais um pouquinho, porque o agir de Deus vem, né? E na vida do José foi assim, no momento certo. Aí, né, o faraó teve aquele sonho e precisava de alguém para interpretar. Aí Jesus, agora é a hora.
E aí José foi, interpretou, por quê? Porque ele não deixou perder em toda essa trajetória sofrida, humilhante, de escravo, de passar por tantos lugares. Porque hoje, irmãos, nós vemos na televisão como que é a cadeia, e a gente já acha horrível, e é horrível, e é terrível, só olhando pela televisão. Agora imagine naquele tempo, as prisões, como que não era, irmãos, como terrível que não era, que experiência terrível que José não teve. Mas ele não deixou essas coisas terríveis moldar o caráter dele, desfigurar o caráter dele. E nós temos que ter este cuidado para não deixarmos sermos desfigurados com as lutas da vida. É uma mágoa, é um rancor, é um perdão que não sai e que nos molda, que nos deforma. E essas coisas vão nos afastando de Deus. Mas José não deixou essas coisas moldar o caráter dele. E aí, Deus vendo toda essa situação, vendo o amor, a dedicação de José para com a obra, para com o que tinha dentro dele, o propósito ao qual ele não sabia exatamente que era, mas que ele tinha certeza que ia acontecer. E aí veio o momento da exaltação do nosso Deus Todo-Poderoso. E virá para mim e virá para você. Quando nós permanecermos acreditando no Deus que servimos, quando as dificuldades vierem, e elas vêm, mas o Senhor é conosco, o Senhor nos dá força e estratégia para vencer. O Senhor nos molda para que nós possamos ser cada vez mais fortes. Eu não posso ser forte se eu não pego peso. Eu não posso ser inteligente se eu não resolvo o problema. Eu não posso ser calma se eu não tenho um filho adolescente. Eu tenho que ter meios de aprender aquilo, porque é fácil ler livros e falar como que faz, como que acontece, é dessa maneira, é desse jeito, e nos livros parece tudo tão fácil, a gente aprender as coisas, a gente passar pela situação, mas aí quando você cai na situação de verdade, que você envolve a emoção, aí você precisa de Deus, porque toda aquela leitura que você teve vai ajudar em algumas coisas, mas a emoção faz você perder o rumo, das decisões. Aí é onde entra Deus para te ajudar, para te trazer para o eixo, né? E para fazer você tomar as decisões certas. Então, irmãos, nós somos servos de Deus. Nós somos orientados por Deus. Nós temos que permanecer na perseverança do Senhor. E todas as dificuldades que vierem para as nossas vidas é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para nos moldar, é para nos formar. Não pense que é porque fulano é ruim, é porque ciclano não gosta de mim. Não, é porque Deus está te formando para te formar um homem e uma mulher forte. Porque os servos do Senhor têm que ser fortes. Porque resistir ao mal não é fácil. Dizer um não é fácil. Dizer um não quando você quer aquilo, quando o seu corpo quer aquilo, como muitas vezes sua alma quer aquilo, mas você chamar a presença do Espírito Santo e dizer não, porque aquilo não vai fazer bem para você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, em nome do Senhor, eu clamo a Deus para que nós, para que essa comunidade, para que nós possamos seguir os passos do Senhor, acreditar no propósito de Deus e entendemos que todas as lutas das nossas vidas é para nos moldar e nos fazer forte, e que nós possamos liberar, assim como José, ele passou por todas essas situações e poderia ficar um risquinho de mágoa dele, dos irmãos. Poderia ficar, porque não foi fácil o que ele passou. Como muitas vezes não é fácil o que você passou por determinadas pessoas ou situação. Mas José, ele decidiu perdoar.
Ele decidiu por quê? Porque ele entendeu. E quando você entende que foi um propósito de Deus, que foi para um aprendizado, você consegue perdoar. Mas tem que ter esse entendimento. Quando nós não entendemos, nós acusamos, nós apontamos. Mas quando nós entendemos, nós perdoamos. E que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos entender o propósito ao qual Deus nos formou. Deus não nos formou para nascermos, morrermos, nascermos, crescermos e morrer. Não. Todo Criador, quando cria algo, quando o inventor fez esse copo, ele tinha um propósito para esse copo. Era um plástico. Acho que líquido, não sei direito como fala, mas era um plástico, era líquido. Mas ele criou com um propósito. E ele é útil, né, irmãos? Principalmente se a gente não gosta de lavar muita louça. Ele é útil. E aí, quando o Senhor fez a máquina de lavar, glória a Deus pela vida desse homem. Ele fez com um propósito, porque quanto tempo que nós gastávamos lavando roupa na mão. E ele fez aquela máquina com uma utilidade. Então, quando Deus nos formou, Ele nos formou com uma utilidade. Não somente nascer, crescer, procriar e morrer. E Deus nos formou para glorificar o nome dEle aqui nessa terra. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, nenhuma tempestade, nenhum vento forte vai nos tirar da presença do Senhor. Vai nos tirar do propósito a qual o Senhor nos formou. Em nome do Senhor Jesus. Queria que o João cantasse o louvor. Jeová Jireh. Aleluia. Sim, irmãos. Porque esse louvor ele fala que nenhum vento forte, aleluia, glória a Deus, pode nos derrubar. E não pode, irmãos. Porque nós servimos o Deus que o vento obedece. E se Ele der alguma ordem, seja vento, levanta. Porque muitas vezes estamos prostrados. E o vento vem e nos levanta. Porque nós servimos a esse Deus. Peço para que os irmãos fiquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar neste louvor. Aleluia, glória a Deus. Nas águas não vão me afogar, pois estás comigo, não estou sozinho. Aleluia. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Seja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Em nome do Senhor Jesus nós possamos permanecer firmes, acreditando em Ti, Senhor, acreditando porque o Senhor nos formou com um propósito, Senhor meu Deus, e que nós possamos permanecer acreditando, Senhor meu Deus, para que a Tua glória se manifeste na nossa vida, para que nossa vida, Senhor meu Deus, aleluia, glória a Deus, possa ser, Senhor, bênção na vida de outras pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
tuas mãos.